Bem-vindos ao nosso novo vídeo e hoje o bate-papo é sobre investimento inicial. Você está pensando em entrar no mercado de doces de casamento, mas acha que não tem muita verba ou acha que vai ter que fazer um alto investimento? Então vamos dar uma trocada de ideia aí a respeito do que você precisa ter para começar e depois no que você precisa investir conforme o dinheiro for entrando. Vamos dar uma listada aí nas prioridades para você poder se organizar? O que você acha disso? Então vamos lá. Primeira coisa, para começar, você não precisa ter um grande investimento. Se você já trabalha em casa, provavelmente as coisas que você já tem vão ser suficientes para você poder começar, tá? Quando eu comecei utilizando os utensílios que tinham dentro da casa da minha mãe. A minha mãe, ela já fazia coisas gostosas para comer em casa, enfim, mas nada profissional. Então, basicamente, a gente tinha uma batedeira Arno, tipo daquelas, Arno mesmo, tipo essa daqui, só que daquela velhinha, lembra aquela marrom com carinha de velha? Daquela mesma. Ela já tinha, na época, uns 15 anos, quando a gente começou isso, há 11 anos atrás, né? Então, a gente usava aquela batedeira, a gente tinha uma espátulazinha que vinha de brinde com a batedeira, então ela já estava ali também, as garfos, talheres, enfim, de casa, e só. A gente não tinha nada muito específico. Claro, fogão de casa, geladeira de casa, né? Mas assim, em termos de coisas específicas para confeitaria, a gente não tinha. Eu peguei todo o dinheiro que eu tinha na minha poupança para poder começar a fazer. E a nossa primeira encomenda foi Páscoa, não foi casamento não, foi quando a gente começou a levantar um pouquinho de verba, foi para atender Páscoa, inclusive numa época na qual eu nem sabia que eu ia trabalhar com casamento. E aí eu tinha 3 mil reais. Então foi esses 3 mil reais que impulsionaram o início do meu negócio. Esse meu início do meu negócio eu usei para investir em insumos. Aí sim eu fui atrás de chocolate bom, de boas embalagens, de ideias para poder vender naquela Páscoa, usando somente os utensílios que eu tinha dentro da minha casa. Quando a gente fez o primeiro casamento, que foi o número 1, que aconteceu no dia 31 de outubro de 2008, esse casamento a gente continuou usando os utensílios que a gente tinha em casa. E aí a gente usou o dinheiro que a gente ganhou daquele casamento, que foi pouco, não foi um casamento no qual eu obtive um grande lucro, mas com aquele dinheiro que a gente recebeu, eu usei para fazer o meu primeiro investimento. Você está curioso para saber qual foi meu primeiro investimento? Marketing. Essa foi a minha primeira decisão. Eu pensei, eu já tenho batedeira, eu já tenho uma mesa para trabalhar, já tenho geladeira, né? A cozinha limpa, é organizada. Claro, além dos insumos, né? Tipo chocolate, creme de leite, isso tem que comprar, não tem jeito, luva, etc. Mas assim, no modo geral, naquele primeiro momento, para eu poder começar a trabalhar, eu já tinha. Então eu não me preocupei em pegar aquele dinheiro que eu ganhei do primeiro evento para investir em outras coisas de utensílio na minha cozinha. Naquele momento aquilo não era a prioridade. A prioridade número 1 a qual eu me dediquei foi o marketing. E aí, com o marketing, eu comecei a atrair as primeiras clientes que vieram. E a partir dessas primeiras clientes, com o dinheiro que eu recebi delas, o que eu fiz? Eu investi em estudo. Olha só, então o utensílio ele ainda ficou um pouquinho para trás. Eu fui atrás de novos cursos de doces, eu fui atrás de curso de gestão. Eu fui lá no Sebrae, porque curso de gestão bom é caro, né? Então eu fui no Sebrae, eu peguei cursinhos básicos, bem básicos mesmo, que na época eles eram assim R$30, então não era uma coisa que ia onerar demais meu bolso. E aí eu fiz o primeiro evento, fiz o segundo evento, e aí eu comecei a ter que investir para melhorar os meus utensílios. Foi aí que eu comecei a ir atrás de coisas melhores. Então, espátulas melhores, né? Uma bailarina que girasse melhor para os meus bolos, né? Uma geladeira nova, porque a gente tinha uma geladeira já velhinha, já estava não sendo muito eficiente. E aí a gente começou a investir nesse momento na parte de utensílios. Mas mesmo assim não foi um investimento muito alto. A gente
começou a investir por ali, porque logo eu percebi que as noivas queriam que eu tivesse as peças dos doces, né? Aquele local onde eu ponho o doce em cima. Até então eu tinha feito um pequenino investimento em umas peças para atender o casamento número 1. Pequenino mesmo, eu fui no Mini Preço, quem é de Curitiba conhece. Agora o Mini Preço até tá meio chique, assim, tá meio caro, mas há 10, 11 anos atrás ele era tipo bem povão mesmo. E eu fui no Mini Preço e comprei um monte de taças de vidro de vários tamanhos, que inclusive eu tenho até hoje. Até na época eu lembro que eu peguei e falei, nossa, isso daqui é muito porcaria, vai durar um evento. E olha, 11 anos depois elas estão aí ainda, nem para quebrar, para eu poder trocar. Não, mas são ruins, mas são boas. E aí eu comprei aquele material muito simples para poder atender meus primeiros eventos e percebi que logo as noivas estavam querendo que eu tivesse peças para os doces que fossem mais bonitas. Então, novamente, eu parei de investir na minha cozinha e investi no meu material. Eu comprei todo o material que eu tenho? De jeito nenhum. Eu comprei uma linha de peças, eu me lembro como se fosse hoje, que é uma linha branca de MDF, que estava bem na moda na época. Depois caiu um pouco, daí MDF acabou se tornando referência de festa infantil, mas é que o mercado vai mudando, né? Mas na época era tendência a linha branca e era tendência a linha dourada, que se manteve na tendência. Até hoje a dourada sai bastante, mas a dourada era muito cara, então eu investi na branca. E eu fiquei com a linha branca aí por quase, sei lá, uns 6 meses, até que eu percebi que eu precisaria investir em outra linha, e foi quando eu investi numa linha preta, que também estava entrando na moda, e eu aproveitei a moda para poder comprar. Ficou na moda também uns 5 anos, agora tem saído pouco, agora eu tenho locado a linha preta umas 2 vezes no ano, mas até então ela ficou boa e me pagou todo o investimento aí com o tempo. Em paralelo, eu comecei a ganhar mais dinheiro, comecei a vender um pouco mais, comecei a receber um pouco mais dinheiro, e aí eu vi que ficar dentro da casa da minha mãe já não estava mais confortável. Então a gente teve que subir as nossas expectativas e dali a gente saiu da casa da minha mãe e alugou uma casa próxima, tá? Ficamos ali por 2 anos, se eu não estou enganada, 1 ano e meio a 2 anos foi o tempo que a gente ficou naquela casa. A casa, ela era simples, pequenininha, cômodos apertados e justos, enfim, e o dinheiro que eu tinha era pouquíssimo. Então eu nunca consegui transformar aquela casa num local bonito. Ela sempre foi uma casa simples, ela sempre foi uma casa de bairro. A sala de atendimento sempre foi muito simples. Então, nesse momento eu não investi tanto em fazer uma sala de atendimento muito chique. Eu acabei preferindo investir em mais geladeira, porque a demanda estava aumentando. Então, de uma geladeira eu precisei de 2, depois eu precisei de 3. Então eu fui aumentando essa questão da geladeira. Investi em freezer, porque só a portinha do freezer já não era suficiente, então a gente comprou um freezer, depois a gente comprou 2, depois a gente comprou 3, então as coisas foram indo nesse sentido. Batedeira também, a gente tinha uma arno, depois 2 arnos, depois 3 arnos e assim por diante. Então esse investimento ele veio vindo conforme a minha demanda foi acontecendo. E é importante você ter esse tipo de noção na sua cabeça, para você não querer sair desesperado, tipo, nossa, vou fazer um empréstimo de 300 mil para fazer a cozinha dos sonhos. Isso não é necessário. Se você tem força de vontade de fazer o teu trabalho bem feito, faz e vai reinvestindo conforme a necessidade. Um erro que eu cometi foi em alguns momentos fazer empréstimo. Eu poderia não ter feito, mas fiz por capricho, tipo, mas eu preciso disso. E comprei alguma coisa que eu talvez não precisasse tanto assim, parcelado no empréstimo, e os juros altíssimos, e eu poderia ter esperado às vezes um pouquinho mais. Então eu digo, segura a ansiedade e faz seu investimento no passo a passo de como você precisar para poder ter o lucro e poder ter o dinheiro no bolso. Uma história que me inspirou bastante, e pena que eu ouvi só muito depois, que talvez se eu tivesse ouvido isso bem no meu comecinho, eu tivesse feito uma outra coisa diferente ali nesse sentido, e hoje você que está começando pode fazer, foi a história do Ale Costa, da Cacau Show. Ele estava contando que quando ele começou, ele também não tinha nada, né? Ele vendia trufa de porta em porta, e ele usou todo o dinheiro dele para reinvestir no negócio, e ele nunca fez nenhum empréstimo.
E não fazer nenhum empréstimo é uma coisa boa, porque o juro realmente é muito alto. Às vezes você paga o dobro, às vezes o triplo do que você usou. Então, às vezes, segurar a ansiedade um pouquinho e fazer conforme o dinheiro entra é uma boa, tá? É uma dica valiosa aí que eu te dou. E aí, a gente foi indo no passo a passo. Quando que eu investi em maquinário? Minha primeira máquina que eu investi foi a nossa... a primeira máquina que eu investi de dinheiro mesmo, que gastou dinheiro, né? Foi o nosso armário. Nem é uma máquina, na verdade, mas é que ele é um armário próprio para guardar pães. Esse armário, ele é um armário grande, parece uma geladeira, maior que uma geladeira, e ele, quando a gente compra, ele é um para pães. Ele é para deixar os pães na panificadora descansar e crescer dentro das gavetas. E eu usei esse armário para doces. E olha só, ele me economizou tanto espaço na cozinha, foi tão legal esse investimento. Então foi o primeiro investimento um pouco mais alto que eu fiz dentro da minha cozinha. Depois disso eu investi num fogão, tá? Num fogão de lastro, que é um fogão grande, é um fogão que não era tão caro, eu não podia investir num combinado, né? Então eu não tinha. Então esse fogão de lastro foi o segundo investimento que a gente fez aí para poder entrar com tudo aí nesse negócio. Aí, uns anos depois, eu já estava um pouco maior, eu já estava fazendo uma média de 3, 4 eventos por final de semana, algumas semanas até com maior demanda, isso há cerca de 5, 6 anos atrás. E aí eu percebi que eu poderia investir numa máquina proporcionadora. Eu vou te mostrar também essa máquina aí no vídeo. Essa máquina proporcionadora, ela permite que eu coloque dentro dela ou brigadeiro, ou qualquer outra massa que eu venha fazendo, e quando eu ligo a máquina, ela vem pesando as bolinhas já do tamanho certo. Então eu ganho muito tempo de mão de obra, na qual eu não preciso ficar pesando bolinha por bolinha na balança. E aí ela é quase um funcionário, né? A gente brinca que ela é um funcionário novo aí na equipe, que já está hoje paga, mas eu paguei em 5 anos no BNDES. Depois disso a gente investiu em outra máquina que é uma batedeira grande. Né? Uma batedeira grande é importante para bater 7, 8, 10 bolos de uma vez só. Para quem trabalha com alta demanda de produção, acaba sendo interessante. E o outro investimento que eu fiz foi a mexedeira, que é tipo uma batedeira a quente. Então nessa mexedeira eu consigo fazer brigadeiro, eu consigo fazer massa de nozes, recheio de bolo, tudo nessa mexedeira. E ela é muito boa porque ela me permite aí colocar até 60 latas de leite condensado por vez. Então ela rende bastante o nosso trabalho, né? Então tudo isso que eu fui com o tempo melhorando. Mas se eu fosse começar hoje de novo, seriam investimentos que eu faria ao longo do tempo. Não é uma coisa que a gente tem que fazer no começo, então não se preocupe. Comece como eu comecei e vai no passo a passo, porque as coisas vão acontecer aí pra você, tá? Agora, evita ficar se deslumbrando com cortadores mega especiais, coisas muito diferentes, a não ser que você vá colocar aquele produto no teu cardápio. Então, por exemplo, você viu um cortador de flor, coisa mais linda do mundo, e você vai inserir no seu cardápio um doce que tem aquela florzinha feita especialmente com aquele cortador. Então, beleza, então investe. Agora, ficar investindo só para ter uma gaveta cheia de cortadores, pro caso de um cliente vier a pedir, não faz isso não. Compra conforme o cliente pede. O cliente encomendou aquele doce, você acha que vale a pena investir, você compra. Se não, diz para o cliente que você não faz. Porque senão você acaba gastando muito dinheiro com coisas fúteis, com coisas superficiais, que provavelmente vai ficar parado na tua gaveta, parado no teu estoque, e é um dinheiro que poderia ir para o seu bolso. Você já parou para pegar a tua gaveta e olhar o tanto de coisa que você tem lá parada que você não usa, o tanto de corante, o tanto de pincel, o tanto de molde de silicone? Se for ver, que seja R$10 cada coisa. Se você tiver 20, são R$200 seus parados, que você provavelmente não ganhou todo esse dinheiro em cima de um produto que você vendeu. Então, por esse motivo, também eu acho interessante você fazer um cardápio. E tenta se fechar naquele cardápio. O cliente compra o que tem ali. Ah, o cliente quer uma coisa diferente? Tudo bem, então determine um mínimo. Ah, 100 doces eu faço, menos que 100 para mim financeiramente não compensa. Às vezes dizer não dá mais lucro do que dizer sim. Às vezes você diz sim achando que está ganhando dinheiro e na verdade você está gastando dinheiro para poder atender aquela demanda. Então presta atenção nisso, pensa um pouquinho nisso, que eu tenho certeza que isso pode te ajudar aí também. São dicas de ouro que eu vou
te dando aí ao longo do nosso bate-papo, né? Outra coisa também, eu investi muito em silpar no começo. Tapete de silicone, ele é uma coisa que existe uma marca chamada Silpar, acho que é italiana, se eu não estou enganada, ou francesa, enfim. O fato é que um Silpar custa hoje R$400, se eu não me engano. Então é um dinheiro muito alto, pelo luxo de você dizer que tem um Silpar. Hoje existem várias marcas de tapete de silicone bem mais simples, que vão custar ali R$20, R$30. Mas mesmo assim, eu não sei se você precisa investir tanto em tapete de silicone. A gente, durante muito tempo, investiu nos tapetes de silicone exatamente pelas pessoas dizerem, porque é bom, porque é importante e tudo, e a gente vai na onda. E olha só, para banhar chocolate é muito melhor o velho e bom papel manteiga. É muito mais barato e quando você banha no chocolate, a bundinha do docinho não fica aparecendo no tapete de silicone, no Silpar. Às vezes você puxa o doce e fica lá o doce com a bunda de fora, né, e o chocolate lá no tapetinho. Então são coisas que às vezes a gente compra pelo luxo de dizer que tem, mas às vezes não tem tanta necessidade. A não ser que você vai fazer uma cozinha daquelas com vidro, que o cliente vai sentar e vai ver a cozinha trabalhando. Daí a tua cozinha tem que ser linda, não tem jeito. Agora, para ser eficiente, ela não precisa ser linda, ela precisa ser prática. Outra coisa que vale a pena você investir aí na tua cozinha é em potinhos. Vários potinhos de vários tamanhos, tipo isso daqui, por exemplo. Tá transparente mesmo, não precisa ser assim nem com esse risquinho aqui, que esse daqui é mais para aula que eu uso mesmo. Mas nesses potinhos eu coloco tudo que sobra. Então assim, eu sempre tenho à minha vista o granulado que tá sobrando, sei lá, a miçanga que tá sobrando, o resto do chocolate que tá sobrando. E aí fica fácil de eu usar primeiro o que tá aberto, para você não desperdiçar, porque a tendência é tipo, vou pegar um pacote novo. E aí depois você acha, quando você vê, você tem 5 pacotes da mesma coisa aberto lá na tua bagunça, né, do teu depósito, do teu armário. Então potinhos à vista são ótimos também para você poder organizar o teu trabalho e você saber. E aí não esquece de colocar na frente do potinho uma etiqueta com o que tem dentro, especialmente se o potinho não for transparente, mas mesmo que seja transparente, é bom. Então gaste um rolinho de etiqueta, é muito bom você ter isso com você. E aí você coloca lá, aqui tem granulado, foi aberto no dia 15 de fevereiro de 2020. Por que é importante você ter essa data ali? Porque a vigilância sanitária exige. E conforme você for crescendo e você tiver o certificado, a vigilância pode aparecer a qualquer momento. E se a vigilância pega produtos abertos sem data, você provavelmente vai ter que jogar fora. Assim, não tem problema, tá lá a data que foi aberto, até pro teu controle. Por exemplo, outro dia eu joguei fora um potinho de miçanga amarela que tava vencido, nossa, já fazia 1 ano. Tipo, fica ali na prateleira, a gente nunca olha, nunca usa, até que um dia você vai olhar, caramba, eu abri esse negócio faz 1 ano. 1 ano é perigosíssimo, né? Então você tem que tomar esse cuidado para poder atender o seu cliente com segurança alimentar, que é muito importante, né? Até porque não queremos que o teu convidado passe mal depois da festa aí por conta de ter comido um doce seu com algum problema que foi culpa sua, né? E depois isso pode vir a dar até processo pro teu lado. Então isso é muito importante também de você levar em consideração. Outra coisa que é legal de você investir são em saquinhos de micro-ondas, assim, eu acho que eles são bem práticos para guardar restinho, para guardar coisinha. Então saquinho, etiqueta e potinho, invista. Eu acho que isso aí é muito útil e vai te agregar bastante. Outra coisa que eu acho bom de ter são essas bandejinhas assim, tá? Você compra várias, você compra em loja também de produto chinês, assim, enfim, essas lojas que tem um monte de bagulhinho, você encontra de várias cores, de vários tamanhos. E essa aqui é boa, porque conforme você produz o doce, você já vai pondo na bandeja bem direitinho. E aí isso te organiza bastante, fica lá por fileirinha, arrumadinho. Aí você coloca no cantinho, depois você vem só embalando de uma vez só, e aí fica tudo arrumadinho. Então a gente sempre faz o doce, enrola e põe nessa bandejinha, faz o doce, enrola e põe nessa bandejinha. Como eu tenho esse armário que eu te falei, que vocês viram aí atrás no vídeo, esse armário eu vou enfiando dentro dele. Então, quando eu vejo o armário tá cheio, daí a gente só vem embalando de uma vez só. Ganha tempo de produtividade do que fazer, parar, embalar, voltar,
fazer, parar, embalar. Então, assim, é muito mais prático, tá? Talvez valha a pena também para você gastar aí no teu investimento inicial uma logomarca. Hoje em dia tem gente que faz bem baratinho, você não precisa investir uma grande fortuna, mas é legal ter uma identidade do seu trabalho, porque daí quando você for mandar fazer caixas de transporte para poder entregar os doces e tudo, aí não encarece nada, assim, se tiver a logo, o preço normalmente é o mesmo ou é tipo 20 centavos mais caro para aplicar essa logo na tua embalagem. Então compensa bastante para você ter um produto assim, né, que mostra teu trabalho, mostra teu carinho com o cliente. Então são coisas que eu acho que também valem a pena você investir. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado a abrir a mente aí sobre como começar. E olha, se você já tá no meu canal do Telegram, ótimo, mas se você não tá, entra no link. O Telegram, ele é maravilhoso. Todos os dias eu posto dicas para vocês a respeito do mercado de doces de casamento. E eu espero você aí no nosso próximo vídeo. Conta pra mim, gostou desse vídeo? Se você gostou, faz um favor para me ajudar. Aqui embaixo tem um botão vermelho escrito inscrever-se. Inscreve-se no meu canal e do lado dele tem um botãozinho em formato de sininho. Clica ali para você ser avisado sempre que tiverem novos vídeos aí disponíveis para você assistir. E também, se você não me segue no Instagram, corre lá, é @verifragoso. O Instagram tem uma pegada mais próxima, então lá você vai acompanhar meus stories, meu dia a dia e poder fazer perguntas para mim. Então pega lá meu Instagram, não fica de fora, eu tenho certeza que ele vai te ajudar bastante. E comenta aqui embaixo, me ajuda com o conteúdo, porque esses comentários são muito importantes para eu saber primeiro que você está assistindo e depois para eu poder criar os novos vídeos aí para te ajudar nesse mercado de doces finos de casamento.